Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é um pouquinho polêmico, porque fala aí do gosto, da preferência de uma quantidade significativa de pessoas. Mas aqui no canal nós não criamos vídeos assim para falar mal de algum acabamento ou falar que tá errado. Isso porque são gostos pessoais. Talvez o que eu goste, o que não faz sentido para mim, você daí goste e faz sentido para sua casa. Esse vídeo é mais para dar um norte e abrir um leque ali de opções do que você pode utilizar quando você estiver passando por esse momento de reforma ou de uma decoração total ali na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha. Então hoje nós vamos conversar sobre acabamentos e materiais que ainda são bem utilizados aqui, mas que eu não gosto tanto. E também vamos dar opções para você poder fazer essa troca. E o primeiro item que a gente vai conversar são sobre as sancas iluminadas. Ela era muito utilizada lá antigamente, tanto na área residencial quanto na área comercial. Anteriormente a gente até fez um vídeo aqui sobre tendências que todo mundo gosta, mas que eu não prefiro. Vou deixar aqui no link de descrição para depois vocês irem lá assistir. Só que lá nós conversamos sobre um tipo só de sanca. E aqui nós estamos falando daquela sanca muito desenhada, muito cheia de modelo ali no forro. E geralmente iluminada por spots, par 20 e também aqueles perfis de LED. E antigamente isso era bem utilizado ali nas salas, sala de estar, aquele forro todo desenhado, todo cheio de moldura. E isso dava todo um charme ali pro ambiente, porque ele compunha muito bem o restante dos móveis, que naquela época utilizava bastante móveis mais robustos, móveis maiores assim. Então esse tipo de forro conversava mais com todo o ambiente ali. Só que conforme o tempo foi passando, esse tipo de forro foi caindo em desuso, justamente porque esses móveis mais robustos, né, mais cheios de molduras também foi caindo em desuso. Isso porque é um forro muito desenhado, muito marcado, então ele acaba ali cansando um pouco, deixando o ambiente mais pesado. E hoje em dia, ao invés de vocês utilizar esse forro todo emoldrado, ou também tem aquele modelo que tem um rebaixo no meio, com um LED no meio dele também, que ainda é bem utilizado nas salas, você pode colocar aquele forro linear, aquele forro reto, tabicado nas laterais. Porque assim é um tipo de forro que ele não vai cansar tanto tempo, vai permanecer ali por muito tempo na sua casa e vai conversar melhor com o restante do ambiente. Isso porque também essas molduras de gesso, ela tem um custo muito mais elevado em comparação a esse forro mais retinho, mais linear. Então se você estiver pensando aí na sua casa em colocar esse forro, até com esse forro de rebaixo ali no meio, opte por colocar esse forro mais retinho, porque ele vai durar mais tempo. Essas molduras também acumulam muita sujeira e para você subir, para ficar limpando aquilo ali, é sempre uma dor de cabeça. Então, ao invés de usar esse modelo de forro muito desenhado, coloca aquele forro mais retinho, talvez com uma iluminação de LED ali na lateral para dar uma iluminação direta, vai ficar muito bom. E o segundo item que a gente vai conversar são sobre os papéis de parede, principalmente aqueles com desenhos arabescos ou aqueles que remetem ali a um desenho 3D. Era bastante utilizado antigamente, principalmente esse estilo arabesco, naqueles quartos e salas ali que remetiam a estilo mais clássico. Só que com o passar do tempo, isso acabou saindo ali, caindo em desuso, porque justamente por ser um papel de parede que é muito desenhado, ele acaba cansando aos olhos. Como a gente sabe que reformar e decorar tem o seu preço ali considerável, a gente não quer ficar todo ano trocando um papel de parede ou trocando uma pintura. Porque por mais que a gente fale de tendência, do que tá na moda nesse ano, do que tá na moda no próximo ano, a gente não quer ficar fazendo essa troca. Em questão de papel de parede, a gente sempre indica um modelo mais clássico, um modelo que vai ser mais atemporal, como aquele de desenho com linho, com acabamento ali que parece um tecido de linho, ou um cimento queimado também, que vai muito bem, principalmente nos estilos industriais, um estilo mais rústico, ou também para o estilo mais clássico, o estilo mais moderno, você colocar aqueles papéis de parede que tem um pouquinho de brilho, só para dar um toque final ali no ambiente. Mas se você quer utilizar ali um papel de parede muito desenhado, com muitas cores assim, dê preferência de colocar em ambientes que tem pouco uso, como um lavabo, que geralmente é utilizado mais pelas visitas. Porque assim, por mais que seja um papel de parede bem chamativo,
cansativo, você não vai acabar cansando ali conforme o tempo for passando e não vai precisar ficar trocando. Então, ao invés desses papéis muito desenhado, com arabesco, com imagens ali que remetem ao 3D, coloque um papel mais atemporal, um papel ali de cor mais da paleta dos neutros, com um toque ali de linho, com um toque de brilho, que vai dar super certo aí no seu ambiente. E você não vai precisar ficar trocando a cada 2, 3 anos. E o terceiro item é um acabamento ali, um material que era bastante utilizado antigamente, e eu ouso dizer que ainda é bastante utilizado por algumas obras ali, em algumas casas, que são as soleiras. Antigamente a gente colocava aquelas soleiras mais grossas ali quando a gente tinha diferenças de piso, né? Quando a gente ia terminar um piso e ia começar o outro. A gente ia e colocava aquelas soleiras. Ou ali nas portas também, quando saía de um ambiente para o outro, colocava aquela soleira de granito ou aquela soleira de mármore. Só que hoje em dia a gente não está utilizando mais esse tipo de acabamento ali nos pisos. Isso porque ele demarca muitos pisos, né? E é sempre muito melhor a gente ter um piso que tem aquela continuidade, que tem aquela leveza ali no ambiente. Então, para fazer essa troca, ao invés de colocar uma soleira mais grossa, você pode colocar, talvez, uma soleira mais fininha, aquela soleira que fica ali por baixo da folha da porta, que quando você fechar a porta, ela vai acabar escondendo. Ou quando a gente tem troca de piso, a gente não precisa necessariamente colocar uma soleira. Você pode continuar com outro piso sem fazer essa demarcação, sem problema nenhum. Também temos a opção de colocar aqueles perfis metálicos para fazer essa troca de pisos também. Ele é um perfil em T que acaba encaixando ali embaixo dos dois pisos. Dá um toque super diferente ali pro piso, se você quiser colocar em um quarto master, um quarto de casal, dá todo um charme. Quando há trocas de desnível também, a gente tem um perfil metálico que é um pouco mais caidinho para poder fazer essa troca. Hoje em dia a gente ainda utiliza soleiras, mas em casos assim bem específicos, por exemplo, em uma porta de entrada onde tem desnível com a parte interna da casa e a parte externa, a gente precisa ainda colocar uma soleira. Quando há desnível de algum ambiente para o outro, de um banheiro com a parte do corredor, às vezes também é necessário colocar a soleira, mas nesses casos a gente não coloca uma soleira que seja tão chamativa. A gente coloca uma soleira ali que converse mais, para ela ficar o mais discreta possível e não demarcar, igual antigamente colocava aquelas soleiras escuras, né? Principalmente um piso mais claro, ia lá e colocava aqueles granitos escuros, porque assim demarca demais o piso. Então, ao invés dessas soleiras mais grossas, coloque ali um filetinho de, às vezes até do próprio porcelanato, um filetinho de mármore ou de granito, um filete dourado, que vai dar outra cara pro ambiente, o acabamento vai ser muito melhor. E um acabamento que também era bastante utilizado antigamente, principalmente ali nas fachadas, nos vidros da fachada, tanto das janelas quanto das sacadas, eram os vidros esverdeados. Só que esse acabamento ali do vidro, quando ele ficava mais esverdeado, acabava destoando muito do restante da fachada. Isso principalmente quando nós tínhamos ali umas fachadas nas cores mais terrosas ou na paleta do neutro, de um cinza mais neutro. Uma cor não batia com a outra, então aquela sacada, aquele guarda-corpo da sacada ou aquela janela daquele vidro sempre ficava destoando e não ficava uma fachada mais harmoniosa. Mas hoje em dia a gente prefere muito mais utilizar aquele vidro incolor ou aquele vidro que tem uma corzinha ali mais puxado pro preto, puxado pro cinza, principalmente para poder reter um pouco da iluminação que vem de fora, do que esses vidros mais coloridos, esses vidros mais esverdeados, porque olhando assim, dependendo da estrutura da fachada, do modelo da fachada, às vezes uma casa remetia muito para uma área comercial e não residencial. Então esse tipo de vidro, ele acabou aí caindo muito em desuso e hoje é pouquíssimo utilizado. Então quando você for fazer aí, colocar algum vidro na janela da fachada da sua casa, ou na sacada, ou no guarda-corpo ali da escada também de dentro, prefiro utilizar aqueles vidros incolor, ou os vidros mais jateados, mais foscos, ou mais para a paleta ali do preto, do cinza, do que um vidro colorido, como um vidro esverdeado. Porque assim vai casar muito melhor com o restante do ambiente e não vai ficar destoando. E esse último item eu acredito que não foi escolhido por questão de tendência, nem por questão de gosto, mas sim por uma questão de funcionalidade.
Atualmente as construtoras aí e as pessoas também estão fazendo casas cada vez menores, né? A gente tem apartamentos sendo entregue com a metragem ali entre 40, 50, 60 metros quadrados. Então é muito complicado a gente ter nesses ambientes móveis tão robustos, principalmente a questão do sofá. No vídeo anterior a gente falou sobre algumas dicas para sala de estar e sala de TV ali, e uma delas foi em relação ao sofá. Isso não é por questão de gosto. Às vezes quando a gente tem um sofá mais robusto ali, onde os braços são mais largos, aquela caixaria de trás é mais larga, ele acaba ocupando muito espaço e com isso o espaço ali de circulação ele fica muito mais prejudicado. E quando a gente tem apartamentos e ambientes assim menores, a circulação ela é primordial para não dar aquela sensação de ambiente mais apertado. Então, nesses casos, quando a gente tem assim, a gente quer um móvel mais robusto, maior, opte por colocar aqueles móveis mais slim, os móveis mais fininhos assim, justamente por essa questão de circulação no ambiente. A circulação ela é fundamental para a gente ter um ambiente mais fluido, um ambiente ali que comporte as pessoas, para você não ficar esbarrando e batendo em um móvel ou no outro. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha ajudado vocês, tenha dado uma norteada aí, aberto um pouco o leque de possibilidades. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, porque nos ajuda bastante aqui no canal, a crescer o nosso canal. Deixa aqui nos comentários se você utiliza algum desses acabamentos ou um desses materiais que a gente conversou, se faz sentido para você, se não faz, se você já teve ou ainda tem. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau!